Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. Vamos hoje estudar a lição 2 da revista da Escola Dominical de Adultos, que será ministrada no dia 14 de abril de 2024. O título textual e verdade prática, leitura diária e alguns outros conteúdos estão na descrição do vídeo. O título: A escolha entre a porta estreita e a porta larga. Texto áureo: Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Lucas capítulo 13, versículo 24. Verdade prática: a porta estreita não é uma opção, mas a única alternativa disponível para o crente entrar no céu. Leitura diária. Segunda, a ideia da porta estreita presente no Antigo Testamento. Terça, princípios celestiais da porta estreita. Quarta, renúncia e a glória progressiva da porta estreita. Quinta, a recompensa de quem entra pela porta larga. Sexta, a porta estreita é um chamado ao arrependimento. Sábado, a porta estreita é um caminho de confissão e de perdão. Leitura bíblica em classe, Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14 e Mateus capítulo 3, versículos 1 a 10. O texto bíblico diz assim: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Mateus capítulo 3, versículo 1. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha a sua veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não presumais de vós mesmos, dizendo: Temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Introdução. Um texto introdutório para a gente ler. Nesta lição estudaremos a analogia da porta estreita e da porta larga mencionada pelo Senhor. Veremos que o nosso Senhor teve a pretensão de mostrar aos pecadores o caminho para a salvação. Para compreendermos melhor a soteriologia de Cristo, responderemos as seguintes questões: o que significa a analogia de Jesus concernente à porta estreita e ao caminho apertado? Por que devemos escolher a porta estreita? De que maneira o pecador pode entrar pela porta que o leva para o céu? E por fim, aprenderemos que a consistência da vida cristã tem por base o arrependimento, a confissão dos pecados e a experiência do perdão. Então, a base da vida cristã é o arrependimento, o perdão dos pecados e a experiência do perdão. Aqui nós lemos um texto, um termo, soteriologia de Cristo. Soteriologia, soteros, vem do grego e significa salvação. Soteriologia é o estudo da salvação.
é uma parte da teologia sistemática que estuda a salvação. Nós temos angelologia, que estuda os anjos, nós temos paracletologia, que estuda o Espírito Santo, ou pneumatologia, nós temos cristologia, que estuda a respeito de Jesus, né? Como eu falei, angiologia ou angelologia, que é a parte da teologia sistemática que estuda os anjos. E nós temos a soteriologia, que é a parte da teologia sistemática que estuda a salvação. Então, que quando está escrito aqui, para compreendermos melhor a soteriologia de Cristo, está querendo dizer a salvação de Cristo, a mensagem de salvação de Cristo. Objetivos da lição. 1. Explicar a analogia da porta estreita e do caminho apertado do ponto de vista bíblico e teológico. Destacar que a decisão pela porta estreita requer uma vida de renúncia e disposição para enfrentar os desafios da caminhada cristã. Apontar que a entrada pelo caminho estreito está baseado no arrependimento, confissão de pecados e novo estilo de vida. Os objetivos também estão na descrição do vídeo. Motivação. As figuras da porta estreita e do caminho apertado confrontam as pessoas que ouvem a mensagem do Evangelho. Do mesmo modo, leva os crentes à reflexão a respeito de se estão, de fato, se portando de maneira digna a entrar na eternidade com Deus. Aplicação da lição. A trajetória da vida cristã é marcada por ofertas de prazeres e deleites terrenos que são renunciados pelos crentes à medida que vivem um relacionamento estreito com Deus. O cristão comprometido com o Evangelho mantém a obediência aos preceitos da Palavra de Deus, pois sabe que a devoção verdadeira requer disposição para viver um estilo de vida que expresse, de fato, a renúncia às obras da carne e o cultivo do fruto do Espírito. É uma vida transformada, né? Agora cogitando pelas coisas celestiais e não pelas coisas terrenas. A palavra-chave da lição é porta. Comentário, introdução. Nesta lição estudaremos o símbolo da porta estreita e da larga, do caminho apertado e do espaçoso. Nosso propósito é pontuar algumas razões que nos mostram por que devemos escolher a porta estreita e, do ponto de vista bíblico, como entrar pelo caminho apertado. Nesse sentido, veremos que o início da nossa jornada deve levar em conta o caminho que nos conduz ao céu. Portas e caminhos é o item 1, a porta estreita. A ideia de uma porta estreita como caminho para a vida está presente tanto na literatura judaica quanto na cristã. Por exemplo, essa concepção é encontrada no Antigo Testamento, em Provérbios capítulo 15, versículo 24. Sabemos que a porta é uma entrada existente em um edifício ou muro de uma cidade. Algo muito comum nos tempos antigos, em que a cidade era toda morada e ao redor de todo o edifício havia uma porta estreita. Era por meio dessa porta que todos entravam e saíam da cidade. O caminho apertado. Quando falamos de caminho apertado, apontamos para a conduta, a maneira de viver que evidencia salvação ou perdição. Nesse sentido, a linguagem figurada do caminho apertado, conforme Mateus capítulo 7, aponta para os que desejam a vida eterna. Não é por acaso a palavra apertado não por acaso a palavra apertado vem do verbo grego tlibo, que significa prensar com uvas, espremer, pressionar com firmeza, caminho comprimido, contraído, metaforicamente, aborrecer, afligir, angustiar. Se eu não me engano, esse verbo tlibo também está associado à questão de atribular. Aí a gente faz aquela associação, né? Tlibo, atribular.
Aí você vê de tribulação, né? Então é nesse sentido que é o verbo, é algo assim que exige, que te espreme, que exige de você uma renúncia. É nesse sentido. Assim, o caminho apertado é o que nos leva a praticar os ensinamentos de Jesus de modo bem concreto. Amar os inimigos, não praticar a hipocrisia, acumular tesouros no céu, dentre outros princípios celestiais ensinados no Sermão do Monte, que é o capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. Porta larga e caminho espaçoso. A porta larga e o caminho espaçoso simbolizam uma vida sem compromisso com Cristo, segundo o padrão do mundo. Essa porta recebe muitas pessoas que expressam crenças e valores segundo a sua vã maneira de viver. Um caminho que tem seduzido muitos por meio da busca irrefreada do prazer e das ideias que negam a Bíblia como nossa única regra de fé e conduta. Tratam-se, pois, de uma porta e de um caminho em que entram pessoas que vivem segundo suas próprias ideias e não desejam ajustar-se aos ensinos das Escrituras Sagradas. A porta estreita e o caminho apertado representam uma vida de compromisso com Cristo. Essa é a sinopse 1. Sinopse 1, a porta estreita e o caminho apertado representam uma vida de compromisso com Cristo. Tem um auxílio bíblico teológico aqui na revista dos professores, vamos ler. Os dois caminhos, o largo e o estreito. O caminho da morte e o da vida aparecem no Antigo Testamento, na literatura intertestamental e nos escritos de Qumran, e na literatura primitiva. Na literatura de Qumran, os dois caminhos são expostos como o caminho da luz e o caminho das trevas. Jesus, de forma típica, apresenta as opções diante da audiência em paralelismo antitético. As pessoas estavam ouvindo, ele estava aplicando paralelismo antitético. Uma porta para a vida ou uma porta para a morte. Esse é o paralelismo antitético. Uma porta para a vida, uma porta para a morte. Vamos explicar daqui a pouco esse termo. A maioria das pessoas toma o caminho fácil, o qual é desastroso. A porta para a vida é difícil e restritiva. Os verdadeiros discípulos são minoria. Dado o contexto de Mateus, a dificuldade da porta estreita é o caminho da justiça, na qual Jesus há pouco instruiu as pessoas. Então, aqui, 3 coisas que eu queria chamar a atenção nesse texto. Primeiro, o caminho da morte e o caminho da vida aparece no Antigo Testamento. Aparece lá em Jeremias, capítulo 21, versículo 8. Deus disse assim: a este povo dirás, assim diz o Senhor, eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Jeremias, capítulo 21, versículo 8. Aqui, na literatura de Qumran, né? O que é literatura de Qumran? Qumran, os escritos de Qumran, são os manuscritos do Mar Morto, encontrados na caverna de Qumran, no Mar Morto, no fim da década de 1940 e durante a década de 1950. Esses escritos, e eles assim estão bem correspondentes aos textos bíblicos, corroborando com a fidelidade dos textos bíblicos. Esses manuscritos do Mar Morto, eles foram encontrados na caverna e foram estudados. São centenas de textos e fragmentos de textos, de manuscritos que foram encontrados. Se não me falha a memória, os meninos estavam passeando com as cabras ali por aquela região. Um deles entrou na caverna, ele mandou uma pedra dentro da caverna e ele viu que aquela pedra fez um barulho esquisito quando quando ela bateu lá dentro da caverna. É como se tivesse batido em algo esquisito.
Aí foi um vaso, e nesse vaso estavam os manuscritos de Qumran. E aí chamou várias pessoas, foram lá, foram pesquisar lá, foram investigar na caverna e encontraram vários manuscritos. É algo interessante para a gente se atualizar e aprender. Pode pesquisar na internet alguma coisa sobre os manuscritos de Qumran. É sempre bom a gente despertar esse espírito investigativo, esse espírito pesquisador, tá bom? Quando a gente lê alguma coisa e que a gente não tem muito conhecimento sobre isso, vamos pesquisar para a gente entender mais. Isso é importante. Paralelismo antitético é outra coisa que eu queria chamar atenção aqui. O paralelismo antitético é uma figura de linguagem. Ela expressa um contraste. O livro de Provérbios é cheio de paralelismo antitético. É a poesia hebraica, né? É cheio de paralelismo antitético. E o que é o paralelismo antitético? É esse exemplo aqui. Uma porta para a vida e outra porta para a morte. É o contraste, né? É o contraste. Ele traz uma ideia de contraste. O livro de Provérbios é muito rico nesse paralelismo antitético. Item 2. Por que entrar pela porta estreita é difícil? É uma afirmação. Uma porta aberta, porém difícil. A porta para a entrada na pátria celestial está aberta. Porém, há muitos impedimentos para que a alma humana a atravesse. O egoísmo, o ego inflado, a idolatria, dentre outros. Contudo, nosso Senhor ensinou que para tomar o caminho do céu é preciso negar a si mesmo, deixando morrer o que somos para viver a vida com Ele, a fim de que resulte uma glória progressiva e indizível. Número 2. As oportunidades da porta larga são atraentes. Para muitos, o caminho da porta estreita não é atraente, pois a porta larga oferece uma jornada de prazeres, deleites e libertinagem. Entretanto, os que andam nesse caminho são dominados pelas ilusões da vida, enredando-se numa sedutora fantasia. É um caminho de apego prazeroso ao mundo e de desprezo a Deus. Tragicamente, todos os que amam o mundo não terão direito a entrar nos céus. Por isso, o cristão comprometido com o Evangelho de Cristo sabe que o mundo passa e sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Ampliando o conhecimento, as portas da cidade. No mundo antigo, as portas desempenhavam um papel crítico nas defesas de uma cidade. As portas geralmente eram o ponto mais fraco dos muros de uma cidade e, portanto, muitas vezes o ponto de ataque dos exércitos sitiantes, quer dizer, aqueles exércitos que estavam sitiando a cidade, que estavam cercando a cidade. Para uma cidade ser forte, não bastavam muros maciços, tinham de ter portas fortes. As portas da cidade também eram o local dos tribunais judiciais, bem como o local onde os impostos eram recolhidos. Jeremias 38:7 indica que o rei realizou a corte em uma das portas de Jerusalém. Quando os profetas do Antigo Testamento atacam a injustiça, eles frequentemente se referem às portas da cidade como lugar de justiça. As razões das exigências. Diferentemente da porta larga e do caminho espaçoso, a porta estreita e o caminho apertado requerem uma transformação interior, uma decisão pessoal e uma disposição em seguir na contramão da maioria. Só começa a trilhar o caminho da porta estreita quem se reconhece em Cristo como um pecador e com disposição de viver uma vida dirigida por Ele como um novo começo. A partir dessa jornada, o Evangelho nos faz caminhar em santidade, seguir os passos de Cristo e andar como Ele andou. Então estaremos prontos para criar raízes e enfrentar os obstáculos de nossa jornada cristã. Sinopse 2.
Sinopse é um breve resumo. Seguir pelo caminho apertado requer uma disposição em seguir na contramão da maioria. Porta. Uma porta mencionada muitas vezes na Bíblia Sagrada. Uma porta é uma palavra muitas vezes mencionada na Bíblia Sagrada. Na versão King James Version, a versão do Rei James, em inglês, é a tradução de 7 palavras hebraicas e uma grega. Os dois termos hebraico frequentemente usados são delet, referindo-se à própria porta, e petá, uma porta de entrada. A palavra porta é utilizada tanto no sentido literal como de modo figurativo. Uso literal. As portas comuns eram feitas de madeira, às vezes eram feitas de espessos pedaços de pedra, tanto para casas como para tumbas. Cadeados de madeira, latão ou ferro eram usados. Nas tendas, as portas eram aberturas cobertas por uma aba. Uso figurativo. Provavelmente o uso mais frequente de porta, de modo figurativo, seja como símbolo de oportunidade, especialmente para o testemunho e o serviço cristão. O termo porta é também usado para representar o caminho pelo qual uma pessoa entra em algum lugar. O próprio Cristo é a porta pela qual o ser humano alcança a salvação. Em João capítulo 10, versículo 9, ele disse: eu sou a porta, aquele que entrar por mim será salvo. Aquele que está próximo é considerado como estando à porta. Jesus disse: eis que estou à porta e bato, aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Número 3. Entrando pela porta e pelo caminho do céu. 1. Arrependimento de pecados. Por meio das palavras do arauto divino João Batista, a mensagem pregada por ele para entrar no reino de Deus é o arrependimento. O arauto, Arauto é aquele que preparava o caminho do rei, Ele era aquela pessoa que ia na frente. Abram o caminho, o rei vai passar, o rei está chegando, o rei está se aproximando. E ele ia preparando as pessoas, ia para abrir o caminho e para esperar o rei passar. Ele era o arauto. Então, João Batista é o arauto do Senhor. Ele veio falando que viria alguém maior do que ele, que batizaria com o Espírito Santo e com fogo, que já existia antes dele. Então, ele veio preparando o caminho do Senhor, Voz do que clamam no deserto, preparai o caminho do Senhor. E João Batista foi o arauto de Jesus. Então, novamente lendo, arrependimento de pecados. Por meio das palavras do arauto divino, João Batista, aquele que preparou o caminho para o Senhor, a mensagem pregada por ele para entrar no reino de Deus é o arrependimento. João é uma voz que ecoa entre a antiga e a nova alianças, confirmando as palavras dos profetas do Antigo Testamento, pois sua mensagem de arrependimento era a mesma pregada por Isaías e Jeremias. Por essa razão, é importante ponderar que o arrependimento bíblico não é uma questão meramente emocional, mas uma disposição para mudar de ideia, um exercício que envolve um aspecto mental e moral do pecador. Por meio da pregação e da aceitação do Evangelho, mediante a ação regeneradora do Espírito Santo, o pecador renuncia ao pecado, reorienta a vida e firma uma resolução de deixar o caminho espaçoso para tomar o caminho que conduz para a vida eterna. Eu gosto muito de resumir a palavra arrependimento como mudança de atitude, E todo esse agir, tudo isso é fruto do agir do Espírito Santo na vida da pessoa. Número 2, confissão de pecados. O ministério de João Batista foi impactante de modo que iam ter com ele toda a Judéia e a província do Jordão.
Os que iam até João confessavam seus pecados para serem batizados. Ora, a Bíblia diz que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Sem que o homem reconheça que é pecador, jamais compreenderá que precisa de um Salvador. Nesse aspecto, a confissão pessoal dos pecados é uma perspectiva nova que aparece com o ministério de João Batista. Em Israel, a confissão era nacional e se dava em dia especial, como no dia da expiação. O dia da expiação, o Yom Kippur, né? Era uma vez por ano, era o dia nacional da expiação, quando o sumo sacerdote entrava, além do véu, no Santo dos Santos, para fazer o sacrifício do bode. Eram dois bodes. Um bode, ele era um bode emissário, o outro bode, ele era sacrificado. O bode emissário, o sacerdote representando o povo, impunha as mãos sobre aquele bode, transmitindo o pecado do povo para aquele bode, né, espiritualmente falando. Aquele bode era levado ao deserto e lá ele morria. E o outro era sacrificado e seu sangue era aspergido lá no Santo dos Santos. Então, mediante isso, mediante esse dia da expiação, havia o perdão dos pecados, né, do povo de Israel. É o perdão o dia nacional do perdão para os pecados do povo de Israel. Os sacrifícios eram feitos para o pecado do povo de Israel. Aí chega João Batista e fala assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado de Israel. Não, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mostrando que não somente Israel, mas que as pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações que tivessem uma experiência de salvação com o Senhor Jesus, teriam também o perdão dos seus pecados. Isso é muito interessante, porque os cordeiros, os sacrifícios eram realizados para perdoar o pecado dos judeus. Mas agora veio o Cordeiro de Deus que é para tirar o pecado do mundo, quer dizer, tem até uma visão missionária aí, né? A visão missionária não é só o pecado de uma nação, é o pecado de todas as nações. Jesus morreu por toda a humanidade, amém? O dia da expiação está registrado em Números, capítulo 5, versículo 7. Números 5, 7. Por meio do modelo de vida de João Batista, a confissão de pecados passou a fazer parte da tradição cristã. Desse modo, a pessoa confessa os seus pecados e afirma que crê em Deus poderoso e Salvador. Assim, quando o homem reconhece em confissão que é um pecador, ele recebe o perdão de seus pecados. Número 3. Produzindo frutos de arrependimento. Para João Batista, o batismo e a confissão somente não seriam as provas verdadeiras da mudança de vida. Era preciso apresentar frutos na vida como a marca de um arrependimento sincero. Em Lucas podemos contemplar frutos concretos que João Batista esperava de quem se arrependesse: honestidade, misericórdia, respeito às autoridades, mudança de atitude, né? Dentre outros. Isso era a prova de que a natureza da pessoa havia sido verdadeiramente transformada. Portanto, uma pessoa que teve um encontro verdadeiro com Jesus produzirá frutos dignos de arrependimento, uma nova forma de pensar e agir, um novo estilo de vida. 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Sinopse 3. O verdadeiro encontro com Jesus produz no crente frutos dignos de arrependimento. Conclusão. No momento que inicia sua jornada com Cristo, o cristão deve ter a consciência de que escolheu o caminho estreito e a porta apertada para trilhar o caminho do céu. Isso significa que precisamos renunciar ao eu, nossos pensamentos e desejos, para que Cristo apareça. Isso só é possível por meio de um verdadeiro arrependimento, confissão de pecados e a experiência do perdão. Aqui apareceu a referência a 2 Coríntios 5,17. E se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo.
Eu gostaria de dizer que o versículo de Lucas 9, 23, que eu acho que também está muito pertinente para essa lição do caminho apertado, né, da porta estreita, quando Jesus diz assim em Lucas 9, 23, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Negar a si mesmo, e Jesus não vai carregar a tua cruz não, é você. Eu tenho que carregar minha cruz, cada um tem que carregar a sua. Negar-se a si mesmo, dia a dia, tomar a cruz e seguir a Jesus. Amém? Essa palavra é profunda. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Revisando o conteúdo, 5 perguntas e respostas que também estão na descrição do vídeo. Número 1. O que significa dizer caminho apertado? Quando falamos de caminho apertado, apontamos para a conduta, a maneira de viver que evidencia salvação ou perdição. Número 2. O que a porta larga e o caminho espaçoso simbolizam? A porta larga e o caminho espaçoso simbolizam uma vida sem compromisso com Cristo, segundo o padrão do mundo. Número 3. O que o Senhor Jesus ensinou a respeito de fazer o caminho da porta estreita? Nosso Senhor ensinou que para tomar o caminho do céu é preciso negar a si mesmo, deixar morrer o que somos para viver a vida com Ele, a fim de que resulte uma glória progressiva e indizível. Número 4. O que a porta estreita requer da pessoa? A porta estreita e o caminho apertado requerem uma transformação interior, uma decisão pessoal e uma disposição em seguir na contramão da maioria. Que tipo de disposição deve haver no arrependimento bíblico? Trata-se de uma disposição para mudar de ideia em um exercício que envolve o aspecto mental e moral do pecador. Né? Arrependimento é mudança de atitude. Assim, irmãos, nós terminamos a lição 2 da nossa revista dos jovens, dos adultos, melhor dizendo, e compartilhe com irmãos e amigos e com todos aqueles que gostam de estudar a palavra de Deus. Desejo que Deus te abençoe ricamente, em nome do Senhor Jesus Cristo.